O ano escolar começou com vídeos circulando pelas redes sociais, mostrando pessoas levando rasteiras, no que foi chamado de brincadeira ou desafio. Mas a verdade é que de brincadeira não tem nada. Nós convidamos Rodrigo Caselli, cirurgião de trauma do Hospital de Base do Distrito Federal, para explicar para a gente os riscos de rasteiras. Olá, Rodrigo, seja bem-vindo. Muito obrigada por vir aqui participar do programa Cidadania. Eu que agradeço a oportunidade. Então, vamos começar assim, quando a gente soube, teve um caso até desse desafio da rasteira, né, de uma menina em Mossoró que chegou a morrer, né? Esse é o caso mais grave, mas existem também outras coisas que podem acontecer, né, com traumas fortes, assim, lesões na coluna, né? O que pode acontecer? Então, isso que a gente chamou de uma brincadeira, né? Na verdade, nós não entendemos como uma brincadeira, porque ele envolve um mecanismo de trauma tão violento, tão importante, que é justamente o choque da região posterior da pessoa, especificamente a região da cabeça e do pescoço, contra o chão, de uma altura variável, aí, de 1 metro, 2 metros, dependendo da intensidade da coisa. Então, isso é um mecanismo tão grave, tão importante, que o fato de uma criança ter morrido não gera uma surpresa, não é um evento totalmente inesperado. Pelo contrário, é um evento esperado para aquele tipo de lesão, para aquele tipo de mecanismo. Para você ter uma ideia... impacto desses, então o esperado é realmente que a pessoa morra. No mínimo que tenha uma sequela grave, né, que tenha uma lesão grave. Para se ter uma ideia, no Brasil, de maneira geral, morrem 150 mil pessoas por ano vítimas de trauma, tá? De causas externas. Aproximadamente metade dessas pessoas morrem em decorrência de traumatismos cranianos, que é justamente esse mecanismo envolvido nessa suposta brincadeira, né? Então, e a gente sabe que a região da cabeça, a região do pescoço é uma região muito sensível, uma região muito delicada, que tem estruturas muito nobres ali. Existe uma área chamada de ponte, tronco cerebral, que faz a transição entre o cérebro e a medula, né? Essa região ela tem estruturas muito sensíveis que comandam áreas nobres do organismo. Então, numa queda daquela, numa pancada, uma hemorragia ou simplesmente uma pancada naquele lugar, a pessoa pode imediatamente parar de respirar de uma forma irreversível, né? Ela pode ter outras lesões, ela pode ter uma lesão motora, ela pode ficar simplesmente tetraplégica, paraplégica, naquele simples movimento, naquele simples choque ali. Então, é um mecanismo muito grave, é um mecanismo muito violento. E pode ser instantâneo, que no caso dessa menina, ela chegou a ser levada ao hospital, mas mesmo assim morreu. Mas pode acontecer de ser imediato. Pode ser imediato, pode ser instantâneo. Aquele simples movimento, aquele simples mecanismo ali pode matar a pessoa instantaneamente. Quando a pessoa, né, leva, nesse caso, assim, uma rasteira de costas, ela cai, não tem nem como se apoiar, ainda mais como levou um susto, né, assim, não estava, né, esperando aquilo, botar a mão e tal. Você falou, assim, de bater a cabeça, né, o que pode acontecer, mas às vezes ela não está totalmente reta, se cai, bater a base da coluna, bater o meio das costas, também é muito grave. Sim, tudo é possível nisso aí. Todo o mecanismo, ela pode não ter um impacto direto da cabeça com o pescoço, mas como você falou, ela tem um impacto do tórax, do restante da coluna, do próprio abdômen. Então, a gente vê muito, acontece no nosso dia a dia, pessoas que, pelo simples fato de caírem da própria altura, pode ter uma lesão torácica, pode ter uma fratura de costela, pode ter uma lesão de outras áreas da coluna que não a coluna cervical, pode ter lesão abdominal, pode ter qualquer tipo de lesão, pode fraturar um braço, fraturar uma perna. Então, é uma coisa que, como eu te falei, não tem como ter um resultado bom, entendeu? Não se espera nada de pequeno daquilo ali. É um mecanismo muito violento. Agora, a gente vê, assim, às vezes, né, assim, crianças, não é novidade que, às vezes, assim, assistem muito filme de super-herói, acham que, às vezes, né, assim, tem algum superpoder, história de crianças que pulam da janela achando que vão conseguir sair voando. Será que tem algum sentimento, assim, de superpoder, de invencibilidade, assim, porque assim, o ser humano, normalmente, ele não é feito para suportar um impacto desses, né? Talvez não seja exatamente esse o foco, porque do que a gente viu, na verdade, a pessoa que é vítima dessa brincadeira, ela, na verdade, não sabe o que está acontecendo, né? Talvez aí uma das coisas mais importantes que seja o porquê desse movimento, o porquê de fazer isso, porque, afinal de contas, assim, a pessoa está indo
não sabendo o que vai acontecer e, de repente, ela sofre um movimento daquele sem nem a chance de poder se defender, porque é muito rápido, e, de repente, ela cai de cabeça no chão. Então, ela não sabe o que está acontecendo. Por outro lado, você tem outras 3 ou 4 ou mais pessoas que estão sabendo o que estão fazendo, né, que deliberadamente querem jogar aquela pessoa de cabeça no chão, de costas no chão, né? Então, não sei se isso envolve uma questão de falta de conhecimento ou uma questão às vezes, até da própria maldade. Falar assim, olha, o que está acontecendo? O que está passando pela cabeça? Será que isso é coisa de amigo mesmo? Fazer isso com um amigo seu, né? Com um colega de escola? Então, assim, acho que as crianças, os adolescentes têm que ser bem orientados com relação a isso, que não é uma brincadeira. Isso não pode, de maneira nenhuma, ser rotulado como brincadeira, né? Como nós estávamos conversando, não é uma brincadeira que deu errado, não é uma videocassetada, um susto que deu errado. Não é. O objetivo daquilo ali é jogar a pessoa de cabeça no chão. Não há graça nisso, não há outro resultado disso que senão a presença de sequela grave ou até mesmo a morte, né? Então tem que rever realmente, assim, fazer uma análise do perfil dessas pessoas, de quem está fazendo esse tipo de brincadeira, se realmente é só um desconhecimento ou se tem algum distúrbio de personalidade por trás disso daí, né? Porque seria até uma coisa, um instinto humano aí de preservação, deveria se saber que isso é grave, né? Exatamente. Não é normal achar que poderia dar certo uma coisa dessas. Tem variantes desse desafio, né? Tem essa que a pessoa é jogada de costas, tem uma outra que chegam por trás, jogam uma coisa e tropeçam ela, e a gente ia até falar, ela ainda tem chance de botar a mão, mas é uma chance muito pequena também, né? Vamos discutir o indiscutível, assim, é melhor cair de frente ou é melhor cair de trás, né? O ideal é não cair de maneira nenhuma, né? Mas, em tese, sim, caindo de frente, você pelo menos existe a possibilidade de você amortecer, de você botar a mão na frente, mas ainda assim você depende de reflexo, você depende de tempo. Ainda assim, caindo de frente também pode causar lesões graves. A pessoa cair com o rosto no chão pode causar fraturas, pode causar hemorragia, pode também causar essa mesma lesão cervical, porque o impacto ele é transferido, né? Então, mesmo a pessoa batendo de frente, ela pode ter uma lesão cerebral, pode ter uma lesão na coluna também, além de outros problemas, de fraturas, de obstrução. A pessoa pode imediatamente sangrar, obstruir a via aérea, ter uma parada respiratória naquele momento ali. Então, é uma variante, mas o resultado final, ele praticamente é o mesmo, assim, e o objetivo ele é o mesmo. Então, ele não é tão ruim quanto, né? No caso da menina, né, de Mossoró, que acabou morrendo, parece que foi o que eles chamaram de roleta humana, uma coisa assim, era como se estavam duas pessoas tentando virá-la, assim, como se tentando fazer uma manobra de ginástica olímpica, uma coisa assim. Esse tipo de coisa também é muito perigoso, né? Não se deve, assim, tem treinamento, locais adequados, quem está treinando faz isso em cima de um acolchoado, um tatame, não é assim, só chegar, eu vi alguém fazendo, vou tentar fazer também. Né? Exatamente. Não é à toa que existem todos os mecanismos de segurança para poder fazer esses exercícios com o devido risco que eles representam, ainda assim tem risco, mas minimizando ao máximo isso aí, né? Então, existe dispositivo de segurança, tudo isso. Frequentemente, as pessoas recomendam, falam, não faça isso em casa, né? No caso de algumas coisas que são gravadas, alguns eventos são gravados, o cara fala, não tente fazer isso em casa. São pessoas treinadas, são pessoas especializadas para fazer isso, utilizam equipamentos de segurança, né? Então, todas essas brincadeiras, elas correm esse risco, né? Mas, estando no âmbito das brincadeiras, a gente entende, né? Faz parte. Criança, adolescente, até nós adultos mesmo, de vez em quando, fazemos algumas brincadeiras, mas não é o caso dessa rasteira, né? Como eu falei, assim, a gente que trabalha com isso, que dia a dia luta contra esse trauma, como eu falei, são números enormes de pessoas que morrem diariamente no Brasil vítima de trauma. Quando nós assistimos aquilo ali, nos dá uma certa ansiedade, fala assim, olha, isso não é brincadeira. Você está fazendo de propósito, né? É como o próprio nome diz, é uma roleta, como se fosse uma roleta russa mesmo, né? Você está brincando com uma arma de fogo, você sabe que aquilo ali vai dar errado, né? Não tem como se fazer. Por isso é importante essa mobilização que houve aí nas próprias mídias sociais, né? Contra isso daí, né? Então, a gente acredita até que houve uma boa repercussão, que felizmente os casos que nos chegaram nos hospitais praticamente não houve
no hospital de base, no Hospital Brasília, onde eu trabalho, praticamente não houve nenhum caso referente a isso daí. Você não chegou a receber nenhum caso? Felizmente não, porque eu reconheço que eu ia ficar bastante chateado com isso, sabe? Mas felizmente não houve. Então eu acho que as mídias sociais ajudaram nisso também. Acho que a contra-resposta também foi muito rápida, né? Contra esse tipo de atitude, contra esse tipo de brincadeira. Agora, quando acontece um trauma desse tipo, né? Seja por rasteira, por alguma pegadinha dessas, ou às vezes até por um acidente mesmo, né? Assim, qual é o procedimento, né? Assim, se a pessoa viu alguém, né, ter caído, porque às vezes até nesses vídeos a gente vê as pessoas estavam tão despreparadas, né? Levaram um susto tão grande que tentaram, né, assim, levantar a pessoa, arrastar, assim, isso pode agravar o perigo? Pode. Então, nesse caso específico dessa brincadeira ou de alguns acidentes nesse sentido, existe um grande risco da pessoa ter realmente uma lesão na coluna, uma lesão cervical. Então, qual é a orientação? Em se tratando disso ou alguma coisa semelhante, né? O objetivo é deixar a pessoa do jeito que está, imediatamente ligar para o número de emergência, tá? A depender da cidade, ligar 192, que é o telefone do SAMU, ou 193, que é o telefone do Corpo de Bombeiro. Imediatamente ligar, solicitar o socorro, por quê? Alguém do outro lado do telefone vai te fazer perguntas sobre como é que está o estado daquela pessoa. Então é muito importante identificar se a pessoa está respirando, se ela não está, e seguir as orientações de quem vai estar do outro lado, tá? Independente de enviar o recurso, provavelmente a ambulância vai ser mandada, mas aquela pessoa que está do outro lado é um profissional preparado para dar as orientações sobre o que fazer naquele caso. Se precisa mobilizar, como mobilizar, que o maior problema, o maior risco numa situação dessa é realmente a pessoa entrar numa parada respiratória que pode evoluir para uma parada cardíaca, tá? Então, existem sinais, existem maneiras de avaliar isso daí que o profissional que está do outro lado vai poder orientar. Mas o ideal nesses casos é realmente, a não ser que exista uma situação de risco, uma situação de perigo no local, deixar a pessoa do jeito que ela está. Não tentar levantar ela de qualquer jeito, como a gente viu em alguns vídeos, mas deixá-la da maneira que ela está, observar os sinais vitais, se ela está respirando principalmente, e ligar para o socorro imediatamente. Então, isso se aplica, por exemplo, em casos de acidente de carro, que a pessoa está lá dentro, ou em casa, alguém escorregou, caiu da escada, ou no chão molhado, caiu no chão. Então, é esse procedimento, né? Não sair mexendo na pessoa. Existem algumas nuances, algumas situações diferentes. Por exemplo, acidentes de carro, acidentes na rua. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é a segurança de quem está ajudando e a segurança daquela pessoa. Então, se está num lugar perigoso, realmente, a pessoa está atropelada e está no meio da rua. Olha, no meio da rua você tem duas opções. Ou você não vai, ou você garante primeira segurança, ou pode ser que seja necessário retirar aquela pessoa dali, tá? Por uma questão de segurança. Em lugares controlados, numa escola dentro de casa, o ideal é deixar a pessoa do jeito que está inicialmente e ligar para o socorro. E aí, a partir dessas informações, do mecanismo, o que aconteceu, como é que está exatamente, podem ser tomadas algumas outras medidas orientadas pelo profissional que está do outro lado. Mas, via de regra, é assim, tá? Deixar a pessoa na posição que ela se encontra e ligar para o socorro. Nesses vídeos que a gente viu, houve até situações que a pessoa, assim que batia no chão, ficou desacordada. Isso pode ser um desse caso de parada respiratória? O que será que aconteceu Pode, ali? A gente não viu o que aconteceu. Pode ser um caso só de uma inconsciência temporária, pode ser uma insuficiência respiratória aguda, pode ser permanente ou pode ser transitória somente. Então, como eu te falei, é uma nuance de situações ali que podem acontecer, variando desde situações não tão simples, mas até a morte mesmo, imediatamente. Aquilo ali pode ter sido uma fratura de base de crânio, pode ter sido uma lesão de medula alta, a pessoa pode ter morrido já naquela hora, sem nenhuma chance de reanimação. Um caso assim, um pouco semelhante assim, de impacto, né, na cabeça que a gente ouviu falar, são pessoas que mergulham sem saber a profundidade. Acaba que ali achavam que a água era profunda e é rasa e já batem logo a cabeça, né? É o mesmo tipo de impacto? Parecido. Tem o mesmo, não o mesmo tipo de impacto, mas tem praticamente o mesmo resultado, né? Talvez a mecânica seja diferente, mas a lesão ela é mais ou menos no mesmo lugar. Então a pessoa ela tem
pode ter numa situação dessa? A mesma coisa, ela pode ter lesões que variam desde lesões mais ou menos simples, a pessoa pode ter uma fratura de coluna sem nenhuma sequela neurológica, mas ela pode quase instantaneamente ficar tetraplégica ou pode morrer instantaneamente também. Vai depender do grau de lesão, da quantidade da estrutura que foi lesada ali, da quantidade de energia que foi transferida. Será que existe um quadro também, assim, de um problema na educação mesmo, da informação das pessoas não entenderem como funciona, né, assim, o sistema nervoso, a coluna vertebral, assim, está faltando um pouco de educação nesse sentido? Talvez sim, né? Talvez um pouco de orientação nesse sentido e até um pouco de orientação do ponto de vista, eu acredito, de civilidade, né? Não é o tipo de coisa para se fazer com um amigo, né? Assim, chama atenção para a gente, fala assim, olha, e é um dos motivos de alguma das campanhas, fala assim, olha, amigo não faz isso, amigo não joga o outro de cabeça no chão, né? Amigo ajuda a levantar. Foi uma campanha bem interessante que eles fizeram. Mas certamente algum tipo de influência existe com relação a isso. Ou a falta de informação, ou a falta de uma estrutura realmente adequada, social adequada, né? Ou até um distúrbio psiquiátrico. Por que não? A pessoa pode ter algum grau de psicopatia, alguma coisa, algum distúrbio de personalidade que pode levar ela a cometer algum tipo de lesão dessa. Vamos, assim, realmente nesse caso, né, desses vídeos, desse suposto desafio, que não é, né, até porque um desafio a pessoa tem uma chance de vencer, né, nesse caso, né, assim, está sendo derrubada mesmo, né. Sem saber. Então, não é brincadeira nem desafio. Mas se for, um caso, né, assim, um acidente, uma pessoa que tem uma lesão desse tipo, existe chance de recuperar? A gente sabe que, né, que o sistema nervoso consegue encontrar outros caminhos. É possível aí ter uma recuperação? Então, é possível. Infelizmente, as lesões do sistema nervoso são lesões muito difíceis de tratar, né? Muito pouco tem a se oferecer do ponto de vista de intervenção imediata. Então, isso tudo vai depender de uma série de fatores. O tamanho da lesão, realmente a quantidade de energia que foi transmitida ali naquele momento, o tipo de lesão que ela causou, o tipo de suporte que ela teve, o tipo de assistência que ela teve depois daquilo ali, né? Por exemplo, a gente sabe que muitas vezes essa mobilização inadequada, ela pode agravar essa lesão ou pode piorar essa lesão, né? Muitas vezes o fato da pessoa ter ficado algum tempo sem respirar, embora não fosse uma lesão definitiva, a pessoa não ficou sem respirar definitivamente, mas durante algum tempo ela ficou num estado de hipóxia, ela ficou num estado que ela não estava respirando direito, tudo isso daí pode agravar essa lesão. Então vai depender muito disso, vai depender do estado inicial daquela lesão e de como isso daí foi abordado, né? E infelizmente essas lesões neurológicas, elas são muito difíceis de se prever o que vai acontecer ou não. São lesões muito difíceis, por isso são lesões muito graves. Por isso a prevenção, ela é a chave disso daí, né? Não tem muito o que se fazer depois que aconteceu a lesão, a não ser opções de suporte, né? Terapeuta de suporte como é que eu vou dizer? Ações de suporte. Mas para manutenção mesmo, exatamente, né? Exatamente, e aguardar ver o que vai acontecer, né? Mas não tem assim, exercícios, fisioterapia? Sim, existe tudo isso. Existe todo esse tratamento, todas essas manobras do ponto de vista, mas elas são muito limitadas. E como eu digo, elas não têm garantia de resultado, infelizmente, né? Mas existe todo um trabalho que vai ter que ser feito de recuperação, de fisioterapia, mas a gente não tem garantia de se isso vai... A probabilidade de conseguir uma melhora real é pequena. Vai depender da lesão, como eu te falei, não existe uma regra, tá? Mas vai depender do tipo de lesão, vai depender da altura da lesão, vai depender da intensidade daquela lesão e da maneira com que ela foi conduzida ali imediatamente. Então não tem uma regrinha para te falar assim, olha, 50% sobrevive, 50% não. O que eu posso te dizer é isso, das mortes que acontecem por trauma hoje no Brasil, aproximadamente metade delas são por esse mecanismo, pelo traumatismo craniano. Então isso mostra a gravidade da coisa, né? Mostra como ela depende totalmente da prevenção, cara. Porque senão, depois muito pouco tem a se fazer, do ponto de vista de garantia de resultado. Quando a gente pensa assim, em acidentes domésticos, sempre a gente se lembra dos idosos, né? Que muitas vezes caem, escorregam, esse tipo de...
problema. E muitas vezes a gente pensa, né, quebrar o quadril, uma coisa, mas também o traumatismo craniano também é um risco muito grande. Sim, é uma população extremamente vulnerável. Essa é uma população que a gente recebe muito atendimento nos hospitais. É uma população que felizmente está aumentando, a nossa expectativa de vida está aumentando, mas os nossos idosos eles também correm esse risco. E sem dúvida, a queda dentro de casa, a queda da própria altura, o maior de todos os riscos é o traumatismo crânioencefálico, no mesmo molde desse desafio aí. Então é uma população extremamente vulnerável que a gente tem que trabalhar muito a prevenção, para não deixar o velhinho cair e bater a cabeça. Justamente associado à gravidade intrínseca do mecanismo, tem o problema fisiológico da idade, né, que vai ser mais difícil o tratamento, vão ter outras comorbidades. Então, é uma causa importante, sim, de mortalidade nos nossos idosos, a questão da queda da própria altura e o traumatismo craniano. E aí, nesse caso, a prevenção seria o quê? Tomar cuidado com tapetes soltos, chão molhado? Existe uma série de medidas que podem ser tomadas, tanto do ponto de vista do idoso, do ponto de vista de garantir uma qualidade de vida, garantir uma maneira de vida adequada para ele, prevenindo doenças, utilizando medicação da maneira adequada, e existe esse controle do ambiente também, né? Então, o interessante, existem equipes que podem fazer isso daí, existem equipes de geriatria, de gerontologia que podem fazer esses acompanhamentos, que podem fazer essas visitas, identificar na casa quais são os riscos que aquele idoso tem, né? É o risco no banheiro, é o risco da saída do chuveiro, é o risco da cozinha, da água que cai, é o risco de tropeçar, é o risco de uma escada. Então, existe uma série de medidas que podem ser tomadas dentro de casa que podem minimizar o risco desse idoso cair. E existem profissionais que podem fazer isso, existem equipes que podem fazer, como eu falei, equipes de geriatria que podem fazer essa avaliação, que podem ajudar a orientar os cuidados que tem que ter dentro de casa. E aí, esses cuidados, essa prevenção é semelhante também com o que se toma com crianças pequenas que estão começando a ficar, né, ter mais mobilidade, começando a andar, é um pouco semelhante. É muito semelhante. São os extremos da vida, eles têm essas semelhanças, né? São muito semelhantes e é a mesma coisa. Dentro de casa, com criança pequena, você tem que ter uma série de cuidados, uma série de medidas de proteção, né? A criança talvez um pouco maior, porque a criança é mais ativa, né? Então, a criança depende muito mais realmente de observação, de estar em cima, tem que ser um adulto sempre em cima, cuidando, além do controle do meio ambiente, né? O máximo que puder fazer. Mas são bem semelhantes, sim. Mas, em geral, a criança realmente tem um adulto sempre olhando, porque já se sabe, né, que isso pode acontecer. Exatamente. Agora, a criança, até por estar mais próxima do chão e assim a própria fisiologia dela, ela é mais resiliente, digamos, a esse tipo de queda do que um idoso, por exemplo? Sim, sem dúvida, né? A criança ela tem mecanismos de defesa que são mais eficientes, a própria motilidade dela, a própria reação dela é diferente do idoso, né? E as complicações, vamos dizer assim, uma criança que tem uma fratura de membro que precisa ser operada, ela responde muito mais rápido, muito mais fácil do que um idoso que vai ficar acamado, que tem um risco grande de fazer uma pneumonia, de fazer uma trombose, né? Então é diferente, a fisiologia fala a favor da criança, obviamente, né? Mas os mecanismos de trauma, eles são semelhantes. E da prevenção também, aí já chega, sim. Né, assim como a gente, né, começou aqui o assunto, no caso, né, de estudantes, adolescentes, pré-adolescentes, até jovens adultos, aí já eles não têm mais essa recuperação da criança ainda, né? Não, o adulto sim, o adulto sim. O adulto também tem uma capacidade boa de recuperação. O idoso é que já fica um pouco mais difícil. Que já vai perdendo. Porque ele já tem algumas comorbidades que dificultam mais isso daí, né? Essa recuperação. Mas então, assim, digamos que o recado principal é tomar cuidado, né? Não se deve, né? Assim, os traumas acontecem, mas não devem ser intencionais, né? Sim. Já basta os que acontecem de formas não intencionais, né? Já são muitos, né? São muitos e, como a gente disse, metade das mortes que acontecem por trauma, elas só podem ser evitadas a partir da prevenção. Porque são lesões muito graves que muito pouco ou quase nada tem a se fazer do ponto de vista assistencial para recuperar aquilo ali. Então, metade dessas vidas, metade desses 150 mil brasileiros que morrem por ano, poderiam não morrer se houvesse mecanismos eficientes de prevenção, né? E, no caso específico desse desafio, assim, não precisa, isso não precisa acontecer. Isso não tem que acontecer, a prevenção ela tem que ser 100%. Né? Vamos brincar de outras coisas. Com certeza, não precisava entrar na estatística, né? Isso Exatamente. daí. Agora, desses todos que acontecem, alguns devem ser
acidente de carro? Que tipo de acidentes são esses? Todos, como eu falei, todos os mecanismos, tanto os mecanismos por acidente de trânsito. No Brasil, a gente tem estatísticas, a principal causa de mortalidade por causas externas, na maioria dos nossos estados ainda são as agressões, né, são os homicídios, seguido dos acidentes de trânsito, tá? Acidente de trânsito envolve carro, moto, caminhão, pedestre, envolve tudo isso daí. E uma parte ainda, depois desses dois, uma parte que vem aumentando justamente em função das quedas, principalmente na nossa população idosa, tá? As quedas estão representando uma parcela importante aí da mortalidade nesse grupo. Então, qualquer um desses 3 grupos aí, a prevenção é fundamental, do ponto de vista de coibir a violência, de ter melhores condições no nosso trânsito e de evitar que as pessoas caiam e as pessoas se machuquem dentro de casa ou nas ruas. Tem havido, né, assim, recentemente, ao longo do tempo, assim, uma preocupação maior com a acessibilidade, com essa prevenção, né, sei lá, solo antiderrapante, o tipo especial de corrimão, assim, essas medidas estão ajudando a melhorar essa prevenção de acidentes? Em princípio, sim, né, mas os nossos dados ainda mostram, como eu te falei, é porque os nossos dados, eles ainda são muito incipientes, os nossos mecanismos de coleta de informação, eles ainda são meio incipientes, mas via de regra a gente ainda tem muitos casos relativos a homicídios, relativos a acidentes de trânsito. E em terceiro lugar acontecem essas quedas, né? Então, vamos dizer assim, é um número muito grande que acaba abafando esse terceiro número nosso, entendeu? Mas certamente essas medidas, elas tendem a reduzir isso daí, né? Elas tendem a evitar que a pessoa sofra aquela lesão e que ela venha a precisar de uma assistência médica por conta disso. Rodrigo, muito obrigada pela participação aqui no programa Cidadania. Eu que agradeço a oportunidade. Eu agradeço também a você que nos assiste. Essa entrevista já está disponível para baixar ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/TV ou então pelo nosso canal do YouTube. Se você quiser sugerir um tema ou fazer um comentário sobre o programa, ligue de graça para a Ouvidoria do Senado no número 0800 61 22 11. Obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.